podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber. Olá, uma saudação muito especial em nome do afroeduca.com e boas-vindas de volta. Nós recebemos o material que vocês enviaram, essa biografia simbólica da família da consciência negra e também a letra da música Herança do Fogo. E olha, passamos os últimos dias mergulhadas nesses textos e o momento não podia ser mais apropriado, né? Com o Dia da Consciência Negra chegando, convidando a gente a reflexões mais profundas. À primeira vista, parecem dois formatos bem diferentes, um texto, uma canção, mas a sensação que fica é que um é a partitura do outro, sabe? A gente consegue quase que enxergar a história dessa família em cada verso da música. Totalmente. É uma combinação, assim, muito potente. A biografia nos dá o mapa de uma jornada de 400 anos, com detalhes, com personagens, com conceitos. E a música, ela pega esse mapa e transforma em sentimento, em hino. Ela funciona quase como um resumo poético e, ao mesmo tempo, super crítico de toda a narrativa. Nosso objetivo hoje é justamente tecer essas duas pontas, mostrar como arte e história se alimentam para construir uma memória viva. Exato. Uma memória que não fica só lá no passado, mas que, nossa, explica muita coisa sobre o presente. Então, o nosso mergulho de hoje é para entender isso. Como é que a jornada dessa família e a letra dessa canção se conversam? Como essa história de resistência vira conhecimento vivo que pulsa? Ok, vamos começar a analisar isso. A narrativa ela começa de um jeito muito, muito impactante porque ela não começa com a escravidão. Ela começa antes. Isso é fundamental. Estamos no século XVII, numa aldeia africana, com Arim, Kandeka e a filha Sewa. Uma família com sua cultura, sua história, sua vida. E aí vem a violência da captura. A travessia no navio negreiro. É nesse cenário de horror absoluto que a fonte destaca um momento que é fundador. Um pacto secreto. Eles prometem entre si sobreviver e manter viva a memória de quem eles eram. E o que é fascinante aqui é justamente essa escolha narrativa. Ao estabelecer a identidade da família antes da escravidão, o texto nos diz algo fundamental. A condição de escravizado foi uma violência imposta, claro, mas nunca foi a totalidade da identidade daquelas pessoas. O pacto no navio não é um ato de desespero apenas. É o primeiro ato de resistência consciente. É a fundação do que a gente pode chamar de uma tecnologia de sobrevivência baseada na memória. Eles decidiram que o sistema podia aprisionar os corpos, mas não as mentes, nem as histórias. Uma tecnologia de sobrevivência. Eu gostei muito disso. Porque não é só uma ideia, é algo prático, né? E essa tecnologia, ela é posta à prova imediatamente. Eles chegam no Recôncavo Baiano já no século XVIII. Arim morre, mas Kandeka e Sewa sobrevivem. E a Sewa, ela se torna a personificação desse pacto. Na senzala, ela é a guardiã das histórias, dos cantos, das rezas. A fonte usa uma imagem que eu achei linda e muito forte. Ela ensinava que a dignidade era uma chama que não se apaga. E o poderoso nessa chama é que ela não é só uma metáfora poética, né? É um kit de sobrevivência cultural. Pensa bem, num sistema desenhado para desumanizar, para apagar nomes, línguas, laços. O que a Celsa faz é hackear o sistema por dentro. Ela cria um espaço imaterial de liberdade ali, na senzala. Os cantos, as histórias de reis e rainhas africanas, não eram só consolo, eram aulas de história, eram transmissão de valores. Eram a prova de que existia um mundo para além da Casa Grande e do chicote. Era a tecnologia social que permitiu que uma comunidade se reconstruísse a partir de fragmentos. E essa chama, esse kit de sobrevivência, é a herança que ela deixa para a próxima geração. E essa ideia de que a dignidade era algo passado de mãe para filhos, nossa, isso floresce de um jeito incrível na geração seguinte, já no século XIX, né? Aí estamos falando de Joaquim,
Rosa e Isabel. Exatamente. Se a Ceguá representa a resistência pela preservação da memória, os filhos dela representam a resistência pela ação, pela transformação social. Eles já nascem no Brasil, num contexto de ebulição com as grandes revoltas negras na Bahia. Eles não estão mais só preservando o passado, entende? Eles estão lutando ativamente para construir um futuro diferente. E o texto mostra como eles atuavam em frentes diferentes, mas que se complementavam. Eles participavam de irmandades, organizavam leituras clandestinas, estavam no coração do movimento abolicionista. E é por isso que a percepção deles sobre a Lei Áurea de 1888 é tão lúcida e tão amarga. A fonte descreve o sentimento deles como o de receber uma liberdade mutilada. Isso levanta uma questão central que o material todo explora. O que é liberdade? Para eles e para a narrativa, liberdade não é um decreto, um papel assinado pela princesa. É uma construção coletiva. E diária. A abolição libertou eles dos grilhões, sim, mas os jogou nos cortiços. Sem terra, sem trabalho, sem cidadania. A liberdade veio sem as ferramentas para exercê-la. E é por isso que cada um dos 3 irmãos se torna um pilar dessa construção. A Rosa, com seu conhecimento de ervas, de rezas, representa a saúde, o cuidado do corpo e do espírito. O Joaquim, com o atabaque e a capoeira, representa a cultura, a celebração da vida, mas também a autodefesa. E a Isabel, alfabetizando crianças às escondidas, representa a educação, a arma mais poderosa para o futuro. Juntos, eles são a base da comunidade no pós-abolição. Então, essa base de resistência, de cultura, de educação, ela precisou se adaptar a um novo cenário no século XX, a favela. E a forma como a fonte descreve a formação da favela não é como um acaso, é como um projeto. Isso, para mim, foi uma das partes mais fortes do texto. A geração da favela não foi pro morro porque quis. Eles foram empurrados para lá. Sim, o texto usa um termo, reformas urbanas higienistas. É um nome bem técnico para um processo muito cruel. A elite da época decidiu que os centros das cidades deviam ser limpos da presença dos pobres, que eram majoritariamente negros. Então os cortiços são demolidos e essa população é expulsa para as periferias, para os morros. É um projeto explícito de segregação espacial. O Estado não só vira as costas, ele ativamente os empurra para longe. Só que o plano não sai exatamente como esperado, né? Porque, apesar do abandono do Estado, a favela se transforma, como diz a fonte, num laboratório de inteligência social. É um lugar de escassez material, sim, mas de uma abundância cultural que é impressionante. É ali que o samba se consolida, que a capoeira floresce, que nascem as associações de moradores, as redes de ajuda mútua. A favela se torna um polo de produção de vida, de arte e de soluções comunitárias para problemas que o Estado se recusava a resolver. E essa tensão entre a potência criativa da comunidade e a violência ou a ausência do Estado, ela se agrava de uma forma brutal quando a gente chega no século XXI. É aqui que a narrativa introduz 2 conceitos que são pesados, mas essenciais para a gente entender a geração atual da família. Aporofobia e Estado policial. São termos que a gente ouve, mas o texto os define de uma forma muito, muito visceral. Aporofobia, por exemplo, não é só preconceito. É algo mais profundo, como a fonte coloca. Ela descreve como a hostilidade automática, sabe? A aversão ao pobre. É a ideia de que aquele corpo é um corpo descartado, que ele não pertence àquele espaço, que ele é suspeito por natureza. É o segurança te seguindo na loja, é o motorista de ônibus que não para no ponto, é a vaga de emprego que você não consegue porque o seu CEP te condena. É a sociedade inteira dizendo, você não deveria estar aqui. E um conceito puxa o outro, não é? Se a porofobia é essa crença de que o pobre é um problema, o Estado policial é a solução violenta que o sistema oferece para esse tal problema. Perfeitamente conectado, onde deveria chegar. Saneamento, saúde, educação. A fonte diz que o Estado só aparece de uniforme, com caveirão e o fuzil na mão.
A repressão se torna a única política pública efetiva para aquele território. A presença do Estado não é para proteger, é para controlar. E isso cria uma realidade de guerra não declarada. E os exemplos que a biografia traz para ilustrar isso são de doer. Jovens sendo revistados de forma humilhante na porta de casa, a hostilidade num shopping, como se a presença deles ali fosse uma ofensa, a menção à bala perdida que sempre nos acha, essa frase é terrível. E a fonte ainda fala das mães que enterram seus filhos sem direito a uma investigação, a uma resposta. É um retrato da normalização do absurdo. É exatamente. Mas, e isso é crucial, a narrativa não para na denúncia da violência. Ela mostra a resiliência, a reação. A geração atual, a quinta geração dessa família, pega toda essa dor, todo esse luto e o transforma, como diz o texto, em luto em luta. É a chama da selva se manifestando de novas formas. Sim, eles se recusam a ser apenas vítimas. Eles se tornam poetas, rappers, youtubers. Eles ocupam as universidades através das cotas, criam jornais comunitários para contar suas próprias histórias. Eles usam a tecnologia, a arte e o conhecimento como armas. É a mesma luta de Joaquim, Rosa e Isabel, só que com as ferramentas do século XXI. É a adaptação daquela tecnologia de sobrevivência. A chama ancestral agora brilha na tela de um celular, no microfone de um slam, no diploma universitário conquistado com tanto esforço. E essa adaptação nos conecta de forma, assim, perfeita à segunda fonte que a gente recebeu. Com certeza, porque é impressionante como essa jornada de 400 anos parece estar inteiramente contida nos 4 minutos da canção Herança do Fogo. O refrão, para mim, é o resumo de tudo. Somos herança do fogo que acende, somos a voz que o tempo não prende. Depois de toda essa conversa, o que esse fogo realmente significa? O fogo é o grande símbolo que amarra a história toda. Ele é a chama que não se apaga da seua. É a memória ancestral que sobreviveu à travessia do Atlântico, que foi nutrida nas senzalas e que se transformou em ação política no pós-abolição. É a energia vital, a dignidade inegociável que foi passada de geração em geração como a herança mais valiosa. E a música diz que essa herança acende. Ou seja, ela não é uma peça de museu. Ela é viva, ela é ativa e continua a iluminar e a inspirar a luta no presente. E a letra não fica só no plano simbólico. Ela é incrivelmente direta ao apontar os momentos históricos que a biografia detalha. Tem um verso que parece ter saído diretamente da boca dos filhos da célula. A abolição foi promessa que não se cumpriu. Liberdade sem direitos não é Brasil. É a liberdade mutilada musicada. Precisamente. A canção funciona como um documento histórico crítico. Ela não só narra os fatos, ela os interpreta. Ela pega 400 anos de história e condensa em versos que são, ao mesmo tempo, poéticos e pedagógicos. É uma aula de história cantada, que tem o poder de fixar esses conceitos de uma forma muito mais profunda do que um livro didático, né? E faz a mesma coisa com os conceitos mais recentes. A tradução da aporofobia para a linguagem da música é cortante. Que o pobre incomoda, o pobre é vigiado, o pobre é tratado como corpo descartado. É a definição que a gente viu, mas com uma musicalidade que faz a denúncia ecoar. Fica na cabeça. E a denúncia sobre o estado policial é talvez a parte mais explícita e contundente da música. Som, aquele verso é um soco. Dizem guerra às drogas, mas a gente já viu. É guerra ao corpo negro que habita o Brasil. A música, ela rasga qualquer eufemismo. Ela nomeia o que a biografia descreve. Um projeto de extermínio contínuo, disfarçado de política e de segurança pública. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente percebe que a música não está apenas contando uma história que já passou. Ela está usando o passado para denunciar uma realidade que acontece agora. E, o que é talvez o mais importante, ela também aponta para o futuro, para a resistência. A parte final, que fala sobre a juventude que vira cultura, vira voz no celular, é a chave para a gente entender o presente. A resistência se modernizou, se digitalizou. Exatamente. A canção mostra a evolução da luta. A biografia chama essa nova forma de organização de novos quilombos contemporâneos urbanos, digitais, afetivos. A música traduz isso de forma genial para voz no celular.
É o podcast, é o canal no YouTube, é o coletivo antirracista que se organiza pelo WhatsApp, é o slam que viraliza no Instagram. A tecnologia, que muitas vezes é vista como uma ferramenta de alienação, é ressignificada e se torna uma ferramenta de aquilombamento, de denúncia e de construção de novas narrativas. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Quando a gente coloca a história da família da consciência negra lado a lado com a letra de Herança do Fogo, qual é o grande insight que emerge? O grande insight para mim é que a história dessa família simbólica é, na verdade, um espelho. Um espelho da trajetória de milhões de brasileiros. É uma saga que, ao contrário do que muitas vezes se ensina, não é sobre vitimização passiva. É sobre resistência contínua, sobre uma criatividade inacreditável diante da opressão e sobre uma luta incansável por dignidade que se reinventa a cada geração. A biografia nos dá a estrutura e a música nos dá a alma dessa jornada. E a Herança do Fogo se torna mais do que uma canção, vira uma ferramenta pedagógica, um hino para que essa história não seja esquecida, para que seja cantada, sentida e, principalmente, compreendida em toda a sua complexidade. E isso nos leva a uma reflexão final que o próprio material provoca. O texto afirma que cada criança negra nascida hoje é parte dessa história. É uma ideia muito forte. Se os 4 primeiros séculos dessa jornada foram marcados por essas formas de resistência, que a gente viu desde o pacto secreto no navio, passando pela capoeira, pela alfabetização clandestina, até a voz no celular, a pergunta que fica no ar e que o material deixa para reflexão é: que novos capítulos e que novas ferramentas a geração atual está criando para escrever o 5º século dessa jornada? Uma pergunta poderosa para encerrar. É um excelente ponto de partida para continuar a pensar sobre tudo isso. Para continuar essa conversa e ter acesso a mais conteúdos do Afroeducasound, com músicas, análises e novas histórias por vir, convidamos todo mundo a se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Porque, como a gente sempre diz aqui, aprender com música é lembrar com o coração. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação.